Oi, boa noite. Eu estou aqui para estar apresentando nosso trabalho de APS. Então, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou Ana Cláudia, eu sou graduanda do curso de enfermagem do terceiro período na Unixon, né? E o nosso tema da nossa APS é sobre colicistite aguda. Então, nós vamos estar falando aqui sobre essa doença, né? A gente vai estar apresentando um caso clínico, né? A anamnese, os sinais, os sintomas, o tratamento, como que é feito. Queria falar, professora Ana Maria, que eu estou com saudade das nossas aulas práticas, por isso eu estou com meu esteto, que você disse que a gente podia tirar onda com ele. Então, eu estou gravando esse vídeo com meu esteto, porque nós não estamos tendo, né, nossas aulas práticas, que pena, estou com saudade. Então, eu vou estar apresentando para vocês o nosso caso clínico. Já peço desculpa porque sou tímida, né? Nunca gravei vídeo, é a primeira vez. E é muita coisa, realmente eu vou ter que ler, porque não tem como, eu não consegui guardar tudo na cabeça. E eu vou estar lendo para vocês, né? A nossa anamnese foi feita com uma paciente de 30 anos, né? Ela é do sexo feminino, ela é branca, natural de Juiz de Fora, ela relata que ela é separada, trabalha numa farmácia, a sua religião é evangélica, né? Ela é da igreja adventista, ela relatou isso pra gente. E a queixa dela é uma forte dor abdominal. Segundo ela, essa dor persiste há mais de 15 dias. E além da dor, que é o que mais está incomodando ela no momento, acompanha ela o quê? Uma perda de apetite, náuseas, vômitos, né? E ela relatou pra gente que essa dor é forte, é de intensidade. E que vai aumentando, é gradual, vai aumentando gradativamente. E ela falou também no relato dela, na anamnese que nós fizemos com ela, que essa dor às vezes chega até 6 horas, de 2 a 6 horas. Então é muito sofrimento. Então, olha só, a dor dela, assim, uma forte intensidade, tipo dolente, ou seja, com o sofrimento expresso na face dela, assim, não tinha como não ver o sofrimento dela por causa dessa dor, uma coisa que incomoda muito ela, né? Na hora da consulta, ela falou que tinha uma queixa, assim, um desconforto, estava com desconforto naquela hora leve, mas isso agrava. Então, a gente foi conversando com ela, o histórico progressivo da moléstia dela, ela relatou pra gente o seguinte, que ela comeu porção, olha só, gente, ela comeu torresmo, comeu linguiça, e 2 horas depois dela ter comido essa refeição, ela começou com essas dores muito fortes, né? Além da dor, ela relatou também o que? Náuseas e vômitos. Então ela se alimentou, passou 2 horas, começou a sentir dor, começou com náuseas, com vômito e diz que isso vem intensificando, né? E ela falou que ela sentiu uma melhora porque ela, por conta própria, resolveu se medicar. Então ela tomou Buscopan e teve um alívio parcial, não foi total. Ou seja, então a dor dela realmente estava uma dor forte, porque ela tomou um Buscopan composto e mesmo assim a dor não foi embora, né? E aí ela relatou também que em alguns momentos ela sentiu o músculo se contrair, ela disse também que teve febre, né? E observou também que tem urinado com muita frequência, tudo durante esse prazo aí, de 15 dias, tá? Então, o interrogatório geral dela foi o seguinte, né? Ela apresentou febre, um abdômen doloroso, né? Fortes dores, náuseas e vômitos, né? Os antecedentes pessoais dela, ela relata o seguinte: é hipertensa. Então, ela é hipertensa e faz uso de medicação contínua. Então, ela falou pra gente que ela toma losartana de 50, hidroclorotiazida de 25 e não tem nenhuma outra patologia.
também relata nunca ter internado e nem ter feito nenhum tipo de cirurgia, né? Os antecedentes familiares dela, ela relatou que a mãe dela já é falecida, faleceu com câncer do colo do útero, e o pai é vivo, mas é hipertenso. E tem um irmão que é diabético, né? Aí a gente também perguntou para ela os hábitos de vida dela. Então, ela não fuma, ela não é tabagista, né? Isso é importante. Ela também não consome bebida alcoólica. Não, ela relatou que bebe um pouquinho, não sempre, socialmente, mas bebe, né? Faz uso de bebida alcoólica. E não usa drogas ilícitas e falou que a alimentação dela não é saudável. Ela mesma relatou que não é saudável a alimentação dela, que ela gosta sempre de torresmo, de linguiça, né, de churrasco, de hambúrguer. Ela falou que gosta dessas coisas. Então, a alimentação da nossa paciente não é saudável, né? Ela relatou que ela mora com o pai e com o irmão, e é um bairro de classe baixa, né? Também ela não possui um plano de saúde, então todas as vezes que ela precisa de assistência, ela vai para o SUS, né? Ela vai para a rede do SUS, né? Aí o exame físico dela, né? Ela foi admitida às 14 horas da tarde, né? E ela estava lúcida, orientada, consciente, né? E aí foi avaliado o quê? O contorno, a superfície craniana dela, estava tudo preservado. A conjuntiva dela também estava normal, né? As pupilas isocóricas, né? A acuidade visual dela também estava normal, né? Movimento oculomotor preservado. As vias aéreas dela as vias aéreas superiores desobstruídas, sem desvio de septo, sem secreção nasal, com presença de acesso nasogástrico, ausência de dor à palpação dos seios paranasais, a cavidade oral íntegra, dentição e mastigação preservados. A acuidade auditiva preservada, não apresenta linfonódulos palpáveis em região cervical, o tórax chato, expensão e expiração silenciosa, eupneica, né? Tava com uma frequência respiratória de 14 respirações por minuto, os murmúrios vesiculares estavam audíveis, ausência de ruídos adventícios, som claro pulmonar, ela estava saturando em 96%, né? E a queixa, né, que é a dor na região do ângulo inferior da escápula direita, né? Então a gente pode prestar atenção sempre essa queixa aí de dor, né? Ela apresentou também uma PA, olha só, a PA dela 16 por 11, de 116 por 110, né? Porque ela é hipertensa, mesmo tomando os remédios, mas assim, eu acredito que essa PA dela não é tão controlada, precisa ser, né, mais controlada. Mas mesmo assim, a nossa paciente estava hidratada, ictérica, mas tinha febre de 39 graus, né? E essa febre acompanhada de calafrios, a pele angiomatosa, ausência de edemas em membros superiores e inferiores. Ela recebe líquidos e eletrólitos por via intravenosa, dor na região do deltoide, perfusão tecidual, tônus e força muscular diminuídos. O abdômen globoso e acístico, dor em hipocôndrio direito intensificada a palpação, sendo o sinal de Murphy positivo, contratura muscular involuntária intensa e presença de hepatomegalia, ou seja, o fígado dela também estava aumentado, né? E tinha também acompanhado disso que uma cólica biliar. A percussão no hipocôndrio direito com som timpânico, náuseas frequentes, vômito esverdeado e com muco, bexiga com som timpânico, dor na região dos flancos direito, irradiando para a região torácica posterior, meato urinário rosado e liso, sem hérnia inguinal e linfódonos.
Apresenta polaciúria, compiúria, diurese laranja e fezes claras. Panturrilha sem edemas e indolor à palpação. Os membros inferiores ictéricos e sem edemas. Não há presença de lesões, deformidades ou hérnia de disco. Funções motoras preservadas e deambulando com auxílio. Paciente encontra-se sob avaliação do controle dos sinais vitais e aguardando a cirurgia de colecistectomia, né? Um nome grandão. Então, esse é o nosso caso clínico, né? Que a gente está apresentando. E agora, vamos falar sobre, né, a colicistite aguda. O que é a colicistite aguda? Ela é uma inflamação da vesícula biliar. Né? A vesícula inflama e o que acontece ali? Acumula cálculos que vulgarmente, popularmente, eles falam pedras. Ah, eu tô com pedra na vesícula. São esses cálculos e se inflama. E geralmente os principais sintomas é o quê? É essa dor, a dor abdominal muito forte. E essa dor, ela é onde? No quadrante superior direito. É uma dor intensa e às vezes ela acompanha náuseas e vômitos e febre. Às vezes apresenta febre ou não, mas pode apresentar, né? E apresenta também o sinal de Murphy. O que é o sinal de Murphy? É uma compreensão que o médico faz e pede para o paciente estar inspirando. Só que a dor é tão forte na hora que o médico apalpa, faz a palpação, que essa respiração é interrompida. Ele não consegue, entendeu? E depois também disso, desses sintomas, aí o médico pede o quê? Uma avaliação com exames, né? Exames de sangue, sendo que o mais preciso disso para estar diagnosticando a colicistite é a ultrassom. A ultrassonografia ela vai mostrar se realmente está com este problema ou não. O grupo mais acometido com isso são as mulheres, né? Com uma faixa etária de 40 anos, acima de 40 anos, né? Não que os homens não sejam atingidos, mas a faixa é bem menor, a taxa é bem menor, é uma média aí de 8%, enquanto que as mulheres 20%, né? Então, mas tem tratamento. Qual que é o tratamento? Cirúrgico. Não tem como. Às vezes começa a tratar com antibiótico, mas não dá certo. Quando o paciente chega e o médico faz toda a avaliação, diagnóstico, exame, ultrassom, é cirúrgico. É urgente? Sim, precisa ser. Tá, o paciente internou 3 horas da manhã no HPS da vida, não é que ele tem que fazer a cirurgia ali naquela hora, mas quando amanhecer, né, quando passar aquele monte de gente na sua frente, que vai passar no HPS da vida, vai passar lá os esfaqueados, os baleados, mas assim que der, essa cirurgia ela tem que ser feita, né? A prevenção é uma dieta controlada, atividade física que não faz mal para ninguém, né? Eu acredito que a prevenção seja essa. E é, e é isso. Eu queria falar também assim sobre o olhar da enfermagem. O olhar da enfermagem é muito importante, muito importante. A enfermagem, ela tem que ter uma visão ampla, ela tem que ter uma visão difusa, ela tem que ser cuidadora, cuidadora mesmo. Eu tive uma experiência com a minha mãe. A minha mãe, ela apresentou um quadro sugestivo de colicistite e ela foi avaliada por vários profissionais, mas assim, o caso da minha mãe não foi isso. Minha mãe teve uma constipação, mas eu queria relatar nesse vídeo o que me chamou a atenção de um profissional de enfermagem. Porque nesse meio, enquanto a minha mãe estava sendo assistida, foi prescrito para minha mãe um enema. O enema é o que? Uma lavagem intestinal. Então tem que pegar um tubo, estar inserindo no reto. E esse profissional chegou para mim, a minha mãe, ela é portadora do mal de Alzheimer. Ela é uma idosa e portadora de Alzheimer. E ele chegou para mim e falou: "Você sabe o que vai ser feito com a sua mãe?" Eu falei: "Sei." Porque eu sou profissional da saúde. Mas ele não sabia que eu era profissional da saúde. E ele falou assim: "Mas ela precisa saber também." Eu falei: "Não, ela vai deixar." E ele chegou para mim e falou assim: "Olha só, ela pode até deixar.
ela tem mal de Alzheimer, mas eu, como profissional, eu preciso contar para ela o que que eu vou fazer com ela. E eu achei aquilo a excelência do profissionalismo e da enfermagem. Ele chegou e contou para minha mãe o que precisava ser feito, o que que ele ia fazer com a minha mãe. Ela aceitou e ele poderia muito bem chegar e fazer, não perguntar, né? Era uma UPA, estava lotada, foi quando a dengue estava bombando, então assim, um plantão estressado, mas assim, o profissionalismo. Então eu quero deixar também essa mensagem. A enfermagem ela precisa ser profissional. A gente precisa ser não a diferença, mas assim, a gente precisa fazer a diferença, né? Nós estamos estudando para ser futuros enfermeiros e que quando um paciente chegar para nós, que a gente possa ter um olhar acolhedor e entender, porque muitas das vezes o paciente não vai saber falar nem aonde que é a dor, vai falar que a dor é mais ou menos, vai falar que a dor está do lado esquerdo e a dor é do lado direito. Então a enfermagem ela tem que ter esse olhar. E nós somos esses profissionais, né? Então, eu queria também deixar uma mensagem para nós, né? A enfermagem é a arte de cuidar. E nós somos o artista dessa ciência complexa e indispensável na saúde, tá? Eu vou deixar aqui um abraço para todos. Com saudade de todos, né? Pedindo para que essa pandemia passe e que nós breve nos encontremos, né? Nos encontramos presencialmente, que nada precisa mais ficar sendo assim online. Mas aqui termina o meu vídeo. Eu acho que eu empolguei, falei que eu era tímida, mas eu empolguei e falei muito. Mas um beijo, um abraço para todos.